Estamos aqui novamente, tá, pessoal? E nós vamos falar sobre o amor. Tio Cláudio, eu já tô cansado de ouvir falar sobre o amor. Você só acaba com a gente. Bem, gente, vamos falar sobre o amor na música. Na verdade, a música romântica, tá? Nada aqui, novamente, é novo. Nós estamos fazendo uma revisão, tá? E então, vamos lá, tá? Bem tranquilo, bem comisinha, pega a aguinha, deixa sua água aqui de lado, tá? E acompanhe o tio. Então, olha só, meninos. Nós sabemos que a música romântica, ela vai ela vai quebrar alguns tabus que existiam na música clássica, aquela complexidade, aquele exagero, aquela coisa toda, digamos, métrica, toda certinha. Os compositores românticos, eles queriam uma coisa mais leve, eles queriam mais liberdade emotiva, eles estavam querendo algo que representasse, digamos, o momento histórico que eles estavam vivendo, tá? Então, esses camaradas, eles vão fazer o quê? Eles vão buscar essas características na música, tá? Então, quando nós falamos de música romântica, não necessariamente eu estou falando de música de amor. Isso na música erudita, tá? Lá na frente a gente vê que a coisa muda. Não necessariamente eu estou falando de música erudita, ou perdão, de música de amor. Então, a música romântica, ela tinha características do idealismo, da volta, o romantismo em geral, né? Do idealismo, na volta para a natureza, talvez um amor, tipo assim, uma certa integridade assim da morte, todas aquelas características, tá? E na música também isso vai aparecer. Eu falei para vocês também que na pintura, o que nós temos? Na pintura, a música romântica, o romantismo, ele aparece, mas não é tão assim forte, tá? Mas na música, não. Na música, ele tem muito mais força. Ela tem muito mais força, o romantismo, na música. Então, o que acontece? Ela vai longe. Vai longe. Tanto que até hoje nós temos características românticas na música, só que aí nesse caso da música popular, tá? A música romântica, ela vai transicionar do neoclássico, do classicismo para o romantismo, tá? E aí nós podemos citar, por exemplo, o próprio Beethoven, tá? O próprio Beethoven transiciona da música clássica para a música romântica. E aí vai vindo várias e várias gerações românticas, tá? Então eu falei para vocês que a primeira geração romântica, essa primeira característica dos músicos românticos, era aquela ruptura, aquela característica de uma certa liberdade, talvez não ficar tão presas a regras, eles queriam uma certa, digamos assim, inspiração muito maior do que a clássica, que era uma coisa mais estruturada, mais metódica. Vamos pensar assim, né? Depois, o que acontece? Vai vindo outras e outras gerações românticas na música. E aí que entra o século XIX. Por quê? Porque no século XIX, meninos, vai acontecer as últimas manifestações românticas na música erudita, e depois ela começa a transicionar para o que nós chamamos de música hoje de massa, a música popular. Estão entendendo? Então, vários camaradas vão começar a colocar alguns elementos da música romântica, como por exemplo, literatura, lindas, então essas outras características que são bem comuns no romantismo, tá? E por incrível que pareça, depois eles começam a voltar para algumas complexidades que existiam na música clássica. Eles começam a voltar a algumas complexidades. Não necessariamente eles vão ser músicos clássicos, vão voltar para o classicismo, mas eles começam a valorizar alguns elementos do classicismo, que é a própria complexidade, tá? Depois disso, o termo romântico, ele começa a ser muito mais utilizado na música popular. E aí, a música popular começa a ter características de romântica mesmo, da forma que nós imaginamos hoje, que é aquele romantismo de gênero, as canções de amor de uma pessoa para a outra, e tudo mais que é bem comum hoje em dia. Na verdade, grande parte das músicas hoje em dia, elas têm como características esse tipo de letra, esse tipo de literatura, esse tipo de narrativa, que é a narrativa romântica. Tudo bem, então? Então, olha só, aqui no capítulo 1 da unidade 3 do livro, que é o que é utilizado no terceiro ano, então está dando um certo resumo, uma certa característica do que é o romantismo no século XIX. Tudo bem, então? E aí, já transicionando para o século XX, a coisa começa
a modificar. Por quê? Porque no século XX, gente, muita coisa modifica, muita coisa inovadora, novos instrumentos, a música popular começa a ter força. Quando eu falo música popular, gente, é música de massa mesmo, tá? A música popular começa a ter força, novos estilos musicais começam a surgir, o cantor, nesse caso o intérprete, ele começa a ter uma participação, uma exposição muito maior do que a do compositor, novos instrumentos aparecem, novos ritmos aparecem, novas formas de tocar os instrumentos antigos aparecem também. Então tudo isso começa a mostrar o que vem a ser o século XX, musicalmente falando. O que é uma coisa maravilhosa, o que é coisa muito boa, porque é uma inovação que vai acontecer no meio. Sabe? Então, o que nós temos aqui de acontecimentos importantes? Descoberta do rádio, fonógrafo, gravação de disco, tá? Primeiras gravações de obras completas, as guerras mundiais, tá? Revoluções, ou seja, é uma mudança tecnológica, uma mudança econômica, uma mudança social, uma mudança de mentalidade na forma de ver as coisas. Tudo isso acontece e o músico, o compositor está ali, produzindo o que ele está achando de valoroso na época. Sabe? E justamente por causa desse tipo de característica, nós vamos ter vários e vários músicos, vários e vários compositores. Um exemplo disso, que eu falei para vocês, que no caso da música popular, ela começa a atingir uma quantidade muito grande de gente. Lembra quando eu falei que nós vamos ter um acontecimento importante, né, que é a Primeira e a Segunda Guerra Mundial? Ué, vocês acham que o pessoal envolvido não utilizavam a música, né? Não utilizavam a música como uma forma assim de transmitir a sua ideologia, tá? Ambos os lados, né? Vocês não acham que o rádio não era usado também com esse tipo de coisa? Então, meninos, o século XX é um momento histórico, né? Rápidas transformações, e justamente por causa dessas transformações são muito rápidas, a música também se transforma, tá? Um exemplo disso que eu falei para vocês também, tá? É novas formas musicais. Então, por exemplo, um exemplo aqui que acho que eu sempre falei para vocês que é meio estranho, mas aconteceu mesmo, foi o seguinte, que eu até o primeiro e segundo ano, eu sempre dizia para vocês o seguinte, gente, música é uma coisa, som é outra. Toda música é um som, mas não necessariamente todo som é uma música. Aqui no século XX, eu falei para vocês, em sala de aula, que agora um som pode ser música, independente se tem melodia, harmonia, aquela coisa toda. Porque, na verdade, é você ouvir e reconhecer uma melodia naquele som. Vão percebendo? Que é o que entra na música conceitual. Então, eu não sei se eu mostrei para vocês um videozinho da Yoko Ono cantando. Se não, me perdoem, mas depois dê uma olhada aí, Yoko Ono cantando. Ou então, procure o Ernesto Pascoal, que é um compositor brasileiro assim, de característica assim, genial, musicalmente falando. E vocês vão ver como é que ele trabalha o som, como é que ele busca no meio do som outros tipos de melodia. Tá? Então não necessariamente ele segue aquela receita. Ó, tá vendo? Eu posso ver isso como música. Tá? Tudo bem, é tudo debatível, nós estamos falando num contexto histórico, numa situação de música conceitual e tudo mais. Tudo bem, então? Mas vamos continuar. Então, gurizada, um exemplo disso também é os outros compositores que eles começam a utilizar instrumentos de formas diferentes. Como assim, Clodes? Simples, né? Um instrumento, ele não necessariamente precisa ser tocado daquela forma. Eu posso buscar outras formas para serem tocadas. Tá? Surgimento disso aqui, ó, o computador. Então eu posso agora digitalizar a música, futuramente nós vamos ter a música eletrônica, os instrumentos elétricos começam a aparecer, por causa disso vai ter o rock, vai ter outros estilos. Então, gente, o que acontece? A música no século XX, ela obedece essas mudanças rápidas que acontecem no período. Então ela também não fica parada, ela também fica em toda hora se transformando, toda hora buscando outros estilos, outros instrumentos, novas formas. Os antigos são, digamos, relidos e adaptados. Então muita coisa acontece, tá? Inversão do bandolim, instrumentos, tudo isso, tá? Dê uma lida no capítulo, tá? Quando tiver dúvida, vem aqui comigo, fala, eu estarei com vocês online. Então, sem problema nenhum. Turma feliz, olha só.
Eu passei para vocês, terceiro ano, uma atividade, tá? Então, com vocês, eu passei aqui uma atividade, eu espero que vocês tenham feito. Quem não fez, dá uma pausa aqui no vídeo, rapidinho, faça a atividade e volte aqui para ver o comentário. E quem já fez, me acompanhe junto aqui, tudo bem, meninos? Então, olha só, foram 8 perguntinhas, algumas aqui eu respondo, outras aqui, digamos que dá para, apenas pelo vídeo já dá para responder, tá? Então, olha só, a música romântica buscou romper algumas características da música clássica. Apresente quais foram esses rompimentos. Como eu disse para vocês, a complexidade, as regras, esse caráter mais mecânico da música, tudo isso os românticos rejeitavam, estavam, digamos, criticaram e buscaram uma certa liberdade na composição. Tudo bem, então? 2. Quais as vantagens que os artistas impressionistas consideravam ter no Brasil em relação ao impressionismo francês? Como eu falei para vocês, o Eliseu Visconti, clima. Tá? Justamente por nós termos mais luz, uma intensidade de luz, então ele percebeu, então ele julgava que a nossa paleta de cores poderia ser muito mais rica, tá? Então justamente por causa disso. 3. Em qual contexto histórico ocorre a Arte Nouveau? Simples, Bela Época, tá? Na Bela Época, dá uma olhadinha aí, tá? E como é que isso interfere na arte. 4. Quais as características da arquitetura na Arte Nouveau? O exagero. Tá, o exagero, decoração, muito ferro, muito vidro, aquele glamour que mostra uma certa riqueza da época, aquele modo descontraído, tá tudo bem então? Características da influência japonesa, da influência olha só o que eu esqueci de falar, da ilustração científica, assim, eles olhavam assim, a ilustração científica e tentavam reproduzir aquilo assim no meio da arquitetura, tudo isso entra no conceito, tudo bom? Vou comer. Próxima. É possível dizer que o pré-modernismo no Brasil foi também uma forma de rompimento cultural? Com certeza. Tá? E o que eu disse para vocês? Advento da República. Tá? 6. De que maneira as novas formas românticas irão continuar no erudito? E para a transição do popular? Não, no erudito é o seguinte, né? Eles começam a utilizar lendas, começam a utilizar história, literatura e tudo mais. E depois eles começam a transicionar para o romântico, para o popular, justamente por causa do século XX, a música popular tem mais força, tá? Então, começa a ter essa característica aí. 7. A partir de outras fontes, procure um artista no Nouveau e escreva suas descobertas. O que eu quero é o seguinte, o Arte Nouveau tem vários artistas, tá? Tem um Klein que eu acho genial, tá? Então você vai procurar um artista que você goste da Arte Nouveau, irá pesquisar sobre esse artista, tá? E em seguida apresentar ele. Mostra pra gente, converse, troque ideias com seus coleguinhas, mas não deixe essa informação apenas para você. Passa adiante. Tudo bem? E a 8, de que maneira um modo de vida rural é representado no pré-modernismo? De qual maneira?